Eu não sei se você já percebeu, mas o seu bichinho de estimação não precisa de grandes conquistas para estar em paz. Ele não está esperando que o futuro chegue para ele ser feliz. Ele não precisa entender o sentido da vida. Ele não precisa planejar os próximos passos. Basta um passeio, um cheiro novo, um instante ao seu lado. E ele já está em profunda alegria. Essa alegria sem motivo é uma expressão da presença. E é também um lembrete. A mente humana está condicionada a buscar a felicidade no futuro. Pensamos que quando finalmente alcançarmos um determinado objetivo, então nós vamos poder descansar. Mas os cães, por exemplo, nos mostram que a alegria verdadeira é algo atemporal, está fora do tempo. Ela não está no depois, ela está no agora. E ela surge não porque alguma coisa especial aconteceu, mas porque não há uma interferência entre você e o momento presente. Observar essa alegria simples, essa vitalidade que irradia de um cachorro quando ele está presente, é como ver a essência da vida se expressando de forma pura. E isso pode despertar algo em você. Pode lembrá-lo da criança que um dia você foi. De quando você também sabia se maravilhar com um mundo simples. E talvez, nesse instante, você perceba que nunca perdeu isso. Você apenas esqueceu. Muitos dos nossos sofrimentos nascem da importância que damos a nós mesmos. A mente adora reforçar a ideia de que tudo gira em torno da nossa identidade, da nossa história, das nossas dores. Mas os cães não carregam esse peso. Eles não estão preocupados em parecer alguém. Eles simplesmente são. E isso é algo libertador. Porque nos mostra que a vida não precisa ser tão séria. Você pode viver com consciência, sim, mas sem o fardo da autoimportância. Você pode agir com sabedoria sem estar preso à imagem de alguém sábio. Você pode sentir profundamente sem transformar isso em um drama. O cachorro nos ensina a leveza. Ele não se ofende facilmente. Ele não carrega mágoas por dias ou pela vida toda. Ele não planeja vingança. Ele se move com o fluxo da vida. Ele reage, mas não se prende. E por isso, ele está sempre pronto para recomeçar. Ele está sempre aberto para o agora. Essa leveza não é superficial. Ela nasce de um lugar profundo de não identificação. E se você observar bem, você vai notar que é possível viver assim também. Não há uma necessidade de luta interior. A consciência já está aí. Basta você reconhecer. Num mundo dominado por estímulos, por metas, por distrações constantes, nós somos ensinados a procurar uma complexidade em tudo, inclusive no despertar espiritual. Mas a verdade é que a essência da consciência está na simplicidade. O cachorro, em sua existência descomplicada, ele encarna essa verdade com perfeição. Ele não busca entender a vida, ele vive a vida.
É por isso que estar ao lado de um animal pode ser algo tão terapêutico. Ele não tenta mudar você. Ele não exige explicações. Ele não espera que você seja uma pessoa melhor ou uma pessoa diferente. Ele apenas compartilha o agora com você. E essa simplicidade, que pode parecer algo banal para a mente, é uma chave. A vida verdadeira acontece nos pequenos gestos. Quando você oferece um carinho sem pensar em retorno, quando caminha em silêncio pela manhã, quando sorri ao ver o seu cachorro dormindo com o focinho encolhido. Esses momentos não são nada. Eles são tudo. E se você estiver atento, você vai perceber que cada instante simples pode ser uma porta para o sagrado. O amor de um cachorro não é um amor condicionado ao seu desempenho, à sua aparência, ou então à sua história de vida. Ele está presente quando você está bem e quando você não está bem. Ele não retira a sua presença por causa dos seus erros. Ele continua ali, fiel, silencioso, com os olhos que esperam sem julgar. Essa entrega sem condições toca algo em nós. Algo que reconhece: é possível amar assim. Não um amor romântico, não um amor idealizado, mas um amor silencioso, constante, que se mantém mesmo diante das imperfeições. Um amor que não exige mudança para existir. Ele apenas existe. É claro que isso não significa que o cachorro esteja acima dos humanos. Mas talvez signifique que ele, por não ter um ego estruturado, expressa com muito mais facilidade aquilo que nós esquecemos. Ao conviver com esse amor descomplicado, você começa a se lembrar. Você começa a perceber que pode amar também sem exigir, sem controlar, sem querer moldar o outro à sua imagem mental. E é aí que a presença se aprofunda. Porque onde há o amor verdadeiro, não há medo, há apenas espaço. Ao final de tudo o que o seu cachorro lhe oferece, não é apenas uma companhia, afeto ou fidelidade. Ele te oferece uma oportunidade, um convite silencioso. Um convite que é repetido a cada dia, a cada olhar, a cada gesto, para você retornar à sua essência. Você pode sair do labirinto da mente e se lembrar de que a vida está aqui e agora. Não é necessário compreender tudo intelectualmente. A consciência não exige explicações. Ela pede presença. E talvez seja por isso porque tantos seres humanos, sem saber, encontram paz apenas ao tocar o pelo de um animal. É como se, por um breve instante, tudo parasse. A mente se aquieta. O tempo desacelera. O coração se abre. O seu cachorro, então, não é apenas um animal. Muitas vezes, ele é o seu primeiro mestre espiritual. Um mestre que não usa palavras,
que não dá conselhos, que não exige dos discípulos. Ele apenas está ali, sendo, e mostrando com cada respiração que você também pode simplesmente ser. Vamos apenas tomar um momento para tomar consciência do momento presente. Isso é de vital importância em qualquer empreendimento que você se dedique, não importa qual seja. Não perder a conexão com o momento presente. Portanto, antes de iniciar um novo empreendimento, uma nova atividade, sempre reserve um momento para a consciência. Basicamente é isso que é. Às vezes as pessoas perguntam: ei, qual é o momento presente? Como você está? Onde você está? O que significa tomar consciência do momento presente? E a primeira coisa, é claro, é que você se torna consciente de tudo que o rodeia. Esse é o ponto de entrada para o momento presente. Uma entrada muito fácil para a consciência do momento presente. Algumas pessoas podem chamar isso de atenção plena, tornar-se mais consciente de tudo que o rodeia aqui e agora. As percepções sensoriais, apenas estando com o que é. Dê um pouco de atenção ao local onde você está. Talvez tenha uma janela, talvez você possa olhar pela janela. Você pode ver árvores. Atrás de mim tem árvores. E embora eu não consiga vê-las, eu sei que elas estão aí. É você que entra no momento presente, tornando-se mais consciente das percepções sensoriais, sejam auditivas, visuais ou talvez outras. E claro, o que isso faz com que você perceba é que há menos ruído mental. A voz na sua cabeça que fala e fala, que fala com você, que você acaba dialogando, um monólogo que comenta, interpreta, toma posições. Talvez sejam posições mentais com as quais você se identifica ou não, coisas que gosta, que não gosta. Isso nunca para de falar. Essa é a mente. A voz na cabeça com qual a maioria das pessoas está completamente identificada. E isso significa que elas não estão presentes. Então, o primeiro passo é tirar um pouco da atenção disso, simplesmente se tornando consciente das percepções sensoriais. E se você puder olhar para algo natural, isso é ainda melhor, porque é algo natural. Seja uma árvore, uma flor, uma planta, o céu. Isso se presta à consciência do momento presente mais do que uma coisa feita pelo homem. Então, qualquer coisa natural que você possa olhar por um momento, focar, dar atenção, reconhecer que você não precisa pensar sobre isso. Então, é só sair um instante e se tornar presente através da percepção sensorial. E se você não pode fazer isso, se talvez poucos minutos antes você estava muito imerso no problema, fazendo com que a mente não estivesse realmente resolvendo nenhum problema, porque essa atividade mental contínua, na verdade, ela cria mais problemas do que resolve. Se não estiver focada, ela está inconsciente. Então, de repente,
se você se der essa chance, há uma certa quantidade de paz que desce. A partir desse momento, o seu mundo se torna um pouco mais pacífico. Você se torna consciente da vivacidade das coisas. Então, o próximo passo para a consciência do momento presente é, sim, você se torna consciente de si mesmo. Isso também é muito importante porque, vamos ver, a base para o mundo inteiro, seja qual for o mundo que você experimente, você o experimenta através de si mesmo. E tudo que você manifesta nesse mundo, você manifesta através de si mesmo. Agora, o que significa tornar-se consciente de si mesmo? Você pode ficar tentando pensar sobre o que isso significa, pode começar a pensar sobre sua vida, você e sua vida. É claro, isso é muito problemático. Seu passado, seu futuro. Ou então você pode pensar em coisas que você se identifica, como os enormes problemas que o mundo está enfrentando. Mas isso não é se tornar consciente de si mesmo. Tornar-se consciente de si mesmo é algo mais vital, algo mais profundo do que estar consciente do seu eu histórico, de todas as suas memórias, todas as suas expectativas para o futuro. Nada disso é realmente tornar-se consciente de si mesmo, porque esses são apenas pensamentos. Essa consciência é uma realização direta, não é algo conceitual que liberta você do que chamamos de ego, que é todo o seu condicionamento, o seu campo emocional, mental, todas as coisas com as quais você se identifica. Então você deriva o seu senso de quem você é de um lugar mais profundo dentro de si. E isso é uma enorme libertação. Você pode operar nesse mundo de uma maneira muito mais eficaz, de uma forma muito mais benéfica para você e para toda a humanidade. Você pode então manifestar a partir dessa base. Podemos falar sobre manifestação. Se você se manifestar a partir dessa base, em vez de se manifestar a partir do habitual senso de identidade, que é derivado exclusivamente do ego, a mente pensante, a narrativa com a qual a maioria das pessoas se identifica como eu sou isso, eu sou aquilo. A narrativa de mim é parcialmente pessoal e parcialmente coletiva. Esses são fluxos de energia que permitem o que chamamos de pensamento. Nossas formações de energia que são invisíveis. E essas formações de energia podem ser comparadas a ondulações na superfície do ser. E essa é a atividade do pensamento. Os humanos que não têm consciência dessa dimensão mais profunda estão presos no nível superficial do movimento das formas de energia, que chamamos de pensamentos, emoções. E assim é que a sua mente funciona. Tudo o que acontece em sua mente é condicionado pelo ambiente, pelo seu passado, o chamado passado. Os humanos são literalmente possuídos na ausência de sua consciência. Eles são literalmente possuídos pelas formas de pensamento que passam por suas mentes. Assim, eles podem ser em parte, como digo, em parte pessoais, em parte coletivos, e às vezes são relativamente inofensivos. Outras vezes podem ser como uma infecção viral em um nível mental.
e você nem sabe o que está acontecendo com você. Quando movimentos violentos de massa acontecem, a inconsciência humana se expressa coletivamente através da violência, o que significa que os humanos estão à mercê disso, completamente possuídos por essas formações de energia que tomaram posse deles. E eles nem sabem disso. Às vezes você sabe disso, em alguns casos. Talvez a partir da sua própria experiência. Agora, às vezes, um tipo de pensamento pode tomar posse da sua mente e se recusar a ir embora, proliferando, criando outros pensamentos relacionados em sua mente. E de repente, você se torna obsessivo com alguma coisa. Algumas pessoas vivem assim, possuídas por uma forma mental específica e interpretam o mundo inteiro através da tela daquele telefone mental, daquele foque. De repente elas têm uma explicação para tudo, porque tudo é interpretado através daquela tela. Às vezes isso chega perto de uma doença mental. Você fica paranoico e assim por diante. Então, de repente, todo mundo se torna o seu inimigo. Então você se liberta disso, em última análise, se tornando consciente, se tornando presente. Mas se você se render ao inconsciente, até mesmo coisas boas na sua mente podem rapidamente se tornar amplificadas e transformadas em algo muito inconsciente e destrutivo. Sempre tentando te retirar dessa dimensão mais profunda. O desejo, quando investigado profundamente, se revela como algo muito diferente do que pensamos. Aquilo que você busca, seja uma casa, um carro, o reconhecimento da sociedade, não é em si o que você realmente deseja. O que você procura, mesmo que inconscientemente, é algo muito mais profundo. É uma reconexão com a própria origem da vida, com a fonte. Por isso, os mestres Sufi estavam certos ao afirmar que todo desejo humano, no fundo, é um desejo por Deus. O problema surge quando o ego se apropria desse anseio e o redireciona para a forma. Em vez de retornar ao ser, ele projeta a realização em objetos, conquistas, aprovações. E assim nasce a ilusão. Acreditamos que seremos completos quando alcançarmos uma determinada meta. No entanto, essa promessa nunca se cumpre de forma duradoura. E o vazio sempre retorna. Mesmo quando conseguimos o que queremos, a satisfação logo se desfaz. E por quê? Porque o que buscamos não está naquilo que obtemos, mas em quem somos ao nível mais profundo. A presença, o ser, não precisa de nada para ser completo. O ego, por outro lado, nunca se sacia. Ele se move por carência, enquanto a presença se expressa a partir da plenitude. A consciência desperta reconhece esse ciclo e começa a dissolvê-lo.
Ela observa o desejo, mas não o segue cegamente. Em vez disso, ela pergunta: qual é a raiz desse anseio? Ele vem de uma falta ou de uma plenitude? A partir daí surge uma nova relação com o mundo. Uma relação que não é baseada na obtenção, mas no oferecimento. Quando você cria ou age a partir da presença, não está tentando preencher um buraco interno, mas expressar algo que já é inteiro. E é por isso que essa ação traz tanta alegria. O livro que nasce, a música que surge, a ideia que floresce, todas essas são manifestações do ser em movimento. Não há esforço, há apenas um fluxo. Há um impulso universal de criar. Você o sente dentro de si quando tem o desejo de escrever, de construir, de ajudar, de formar algo novo. Esse impulso não é exclusivo do ser humano. Ele é a própria dinâmica do universo se desdobrando. Uma força criadora que se expressa em bilhões de formas. No entanto, no ser humano, há uma peculiaridade. A capacidade de criar conscientemente. E é aqui que surge uma escolha sutil, mas muito profunda. Você cria a partir da carência ou da plenitude? Quando o ego está no comando, ele busca criar para ter, para ganhar aprovação, para ter mais controle ou mais status. Mas quando a presença é o guia, a criação vem como uma doação. Algo deseja nascer através de você e você simplesmente permite. Essa é a verdadeira cocriação com a fonte. Deus cria formas sem esforço. Mas quando a consciência desperta, opera através de um ser humano, algo único acontece. A criação ganha uma profundidade. Não é mais uma reprodução do ego, mas uma expressão viva do ser. E essa criação carrega uma qualidade transformadora. Ela toca os outros porque ela nasceu do silêncio interior. A mente humana pode participar disso quando está a serviço da presença. O pensamento, então, não é mais compulsivo ou disfuncional. Ele se torna uma ferramenta clara, precisa, útil. E o que é criado não carrega o peso da ambição, mas a leveza da verdade. Tudo se alinha e a beleza aparece. Não como uma decoração, mas como um reflexo da ordem interior. Por isso não se trata de reprimir o desejo, mas de investigá-lo. Pergunte a si mesmo: isso nasce de um desejo de ter ou de um desejo de dar? A resposta revela o estado de consciência por trás do movimento. E quanto mais você escolhe a criação que surge da plenitude, mais natural se torna viver em paz. Aqueles que vivem guiados pelo ego, inevitavelmente vão experimentar a frustração. Mesmo que conquistem tudo o que desejarem, eles vão perceber que a satisfação é algo fugaz. Esse momento de desapontamento, que parece ser o fim de algo, pode, na verdade, ser o início de um despertar. É quando a mente já não tem mais onde projetar a sua próxima promessa de felicidade. É nesse vazio, muitas vezes desconfortável, que a consciência começa a emergir.
Você percebe que aquilo que procurava em coisas, em pessoas, em relacionamentos, em realizações, não estava realmente lá. E ao reconhecer isso, você começa a se voltar para dentro. Não como um ato de fuga, mas como uma descoberta de algo que sempre esteve presente. A quietude do ser. A frustração nesse sentido não é um erro, mas um professor. Ela mostra com clareza onde você estava colocando a sua identidade. E ao perceber essa ilusão, algo se solta. A estrutura rígida do ego começa a se dissolver. E o que resta é uma presença simples, silenciosa, mas intensamente viva. E essa é a verdadeira virada. Com isso, o desejo muda. Já não é mais o desejo de ter, mas o desejo de ser. Não no sentido de construir uma nova identidade, mas no sentido de descansar naquilo que já é. E desse estado, toda a ação se torna uma expressão do agora, não uma busca por validação. Esse é o ponto em que a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna uma dança. Você ainda age, você ainda cria, você ainda se move, mas sem se perder no fazer. Você vive a partir do ser. E por isso, o que surge de você tem o sabor da eternidade. O desejo, por si só, não é um problema. Ele pode ser um impulso criativo, uma energia vital que movimenta a consciência no plano da forma. No entanto, quando o desejo se transforma em obsessão, em compulsão, ele deixa de ser uma energia viva e se torna uma prisão. O ego, insatisfeito com o presente, projeta continuamente uma promessa de felicidade no futuro. Esse padrão mental é tão comum que parece normal. Ah, quando eu conseguir isso, então vou ser feliz. Mas o problema, meu amigo, é que o ego nunca se satisfaz. Ele vive no quase, no ainda não, no falta pouco. Enquanto isso, a vida vai passando despercebida. O agora é constantemente sacrificado em nome de um depois que nunca vai chegar. A obsessão é um sinal de que você perdeu o contato com o ser. A intensidade da ânsia revela a profundidade da sua desconexão interior. Quanto mais distante da presença, mais intensa é a necessidade de preencher esse vazio com algo externo. O que você busca, no fundo, não é o objeto do desejo, mas a paz que você imagina que ele vai te trazer. A paz verdadeira não pode ser adquirida. Ela só pode ser reconhecida. E isso só acontece no silêncio do agora. Quando você abandona, mesmo que por um mísero momento, a necessidade de conseguir algo, algo se abre dentro de você. E o que surge não é indiferença, mas é liberdade. A liberdade de ser sem precisar conquistar. É nesse espaço que o desejo se transforma. Ele deixa de ser uma força que te arrasta e se torna uma energia que você pode usar com clareza. Você age, você se move, você realiza, mas não para preencher um buraco, e sim para expressar o que já está pleno. O desejo purificado pelo silêncio
se torna uma bênção.